uma verdadeira revolução no trânsito de Aracaju. É isso que se pode esperar da Superintendência Municipal do Trânsito nessa nova gestão. Nelson Felipe, o superintendente, promete a construção de vias rápidas, uma completa remodelação do transporte público e fortes campanhas educativas para os motoristas. Mas não adianta muito do que está por vir. Para a Prefeitura de Aracaju, para a SMTT, como é que vocês avaliam o trânsito em Aracaju? Bom, veja, Aracaju, até agora, eu digo que Aracaju, o trânsito não é ruim. O trânsito de Aracaju ele é indisciplinado. Ele é um trânsito que precisa ser disciplinado e educado. Trânsito ruim é aquelas cidades onde você tem uma retenção enorme. Onde você tem situações como Salvador, como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você tem uma grande retenção de veículos. Então, o trânsito de Aracaju ele precisa ser educado com várias formas. Primeiro, a sinalização é ruim. A sinalização horizontal. A sinalização vertical é ruim. A sinalização semafórica é antiga, é ultrapassada, não favorece a mobilidade, não favorece o fluxo de veículos, né? As ruas e avenidas de Aracaju também não favorecem uma boa mobilidade. As ruas são estreitas, as ruas são antigas, são ruas de 150 anos de existência. E até as ruas mais novas, os projetos mais novos que foram feitos, não foram feitos pensando no trânsito dos veículos em geral. Então, na verdade, precisa-se de uma modernização do trânsito. Nós temos avenidas como a Avenida Beira-Mar, originalmente com 2 faixas. Não foi feita nenhuma alteração de infraestrutura e passou a ter 3 faixas em cada lado. Avenidas como a Adélia Franco, originalmente com 2 faixas, sem nenhuma alteração de infraestrutura, passou-se a 3 faixas. Ou seja, amontoou-se os carros. Os carros ficaram amontoados e andam praticamente um raspando no outro, o que causa uma grande lentidão. As pessoas têm medo de colisões. E, na verdade, isso também provoca colisões. Né? Por quê? Porque a velocidade que se coloca numa via dessa, que se chama de trânsito rápido, em torno de 60, 70 km por hora, as pessoas não têm reflexo suficiente, não são treinadas para isso também, e acabam colidindo umas com as outras. O que se precisa em Aracaju é, primeiro, educação para o trânsito. Segundo, infraestrutura viária. Nós não temos nem uma coisa, nem outra. Qual seria o pior problema do trânsito em Aracaju? Organização. É um trânsito desorganizado. Precisa organizar o trânsito. Nós temos uma cidade com um trânsito desenhado em forma de tabuleiro, com várias saídas, com muitas retenções e nenhuma via rápida. O que a SMTT, o que a Prefeitura está planejando em relação a isso? Exatamente isso. A construção de novas vias rápidas. São 5 avenidas grandes, largas, com infraestrutura. 5 grandes avenidas que a Prefeitura já está em fase de planejamento. Na verdade, já está em conclusão de planejamento, né, prestes a começar a efetivação, a construção dessas avenidas. Então isso realmente vai desafogar. Veja como você mesmo disse, é uma cidade feita em tabuleiro, um modelo extremamente antigo, e onde as pessoas não respeitam justamente o que diz o código, que quando você tem esquinas a preferência é sempre da direita, né? Você não respeita as interseções em círculo, que a interseção em círculo, apesar de ser um modelo de tantos anos, é o que mais facilita o trânsito da interseção em círculo, desde que você a respeite. Brasília é cheia de interseção em círculo e funciona perfeitamente. Por quê? Porque as pessoas respeitam a interseção. Agora, eu discordo quando você diz que a cidade é cheia de retenção. E eu dou isso como exemplo. Eu vou daqui até muitas vezes as rádios e televisões daqui da cidade, que são no outro lado da cidade. Eu nunca gastei mais do que 25 minutos para fazer essa travessia em horário de pico, às 7 da manhã, às 6 da tarde. Então sempre são 25, 30 minutos no máximo. Então, numa cidade que você não tem essa retenção toda, não é um trânsito ruim, é um trânsito desorganizado e indisciplinado. Cidade que tem o trânsito com retenções, um trânsito engarrafado, aí você tem que ir a Salvador, você tem que ir no Rio de Janeiro, tem que ir a São Paulo, Recife, Fortaleza. Essas cidades têm um trânsito realmente cheio de retenção. Mas para que Aracaju não chegue a esse ponto dessas cidades, é necessário fazer esse trabalho. Um trabalho de disciplinamento e de organização.
ano passado foram mais de 8 mil veículos, entre carros, motos e caminhões, registrados só em Aracaju. Isso sem contar os da Grande Aracaju e de cidades circunvizinhas. Como vocês veem esse aumento do número de carros nas ruas? Com preocupação principalmente por não ter infraestrutura, volto a frisar, né? Quando você diz esse número que você falou de veículos entrando na cidade, e que eu disse a você que nós temos 252 mil veículos na cidade de Aracaju, você tem que contabilizar que esse número é um pouco maior, porque esse número ele é só dos veículos registrados em Aracaju, ou seja, que são licenciados pelo Detran com placa de Aracaju. Aí você já começou a perceber quantos veículos de fora nós temos aqui, quantas pessoas que vêm de outros estados e transitam aqui em Aracaju, principalmente dos estados circunvizinhos, ou daquelas pessoas que vieram por um motivo ou outro residir nessa cidade. Então você coloca aí pelo menos mais 10%. Pelo menos mais 10%. O que a SMTT está fazendo em relação a isso? O que de educação? Pronto, estamos começando no dia 1º de março uma campanha que vai durar o ano inteiro, e se nós estivermos aqui, irá continuar enquanto nós estivermos aqui, de trabalho de educação para o motorista. O motorista aqui na Aracaju, ele vê a rua e a avenida como uma pista de corrida. O motorista daqui de Aracaju, ele não entende que a rua não é para quem vai chegar primeiro, a rua é para todos. Não é uma pista, não é uma disputa. Não é porque você está passando que você está perdendo a disputa. Não, nós temos todos que chegarmos ao nosso destino com tranquilidade. É isso que é importante. Por isso que a gente vai fazer esse trabalho de educação. É um trabalho em todas as nuances. Vamos à escola, vamos às empresas, vamos à rua, vamos à imprensa, vamos a todos os lugares para trabalhar com toda essa situação. Então, se não fizermos dessa forma, aí sim a gente não consegue chegar, não consegue educar o motorista. Veja, o motorista não respeita a faixa de pedestre, não respeita a interseção em ciclo, não respeita o sinal. Aqui você vê normalmente o sinal amarelo parece que está verde e o vermelho parece que está amarelo. Ainda há tempo para as medidas educativas no trânsito em Aracaju, ou já é preciso começar com medidas mais enérgicas, como multa, como pardais e lombadas eletrônicas? Nem começou ainda a medida educativa. A gente vai começar com a medida educativa. Agora, quando você fala de fiscalização eletrônica, isso é inevitável. A fiscalização eletrônica ela é inevitável. Por quê? Porque eu não tenho, nenhum órgão público no Brasil tem condições de, numa população, como você mesmo disse, que não tem a educação que a gente quer que ela tenha, você não consegue colocar um agente de trânsito em cada esquina. Você não consegue que as pessoas, que o poder público fiscalize a cada pessoa que está no trânsito. Então, onde é que você pega essa ajuda? Da tecnologia. O que a tecnologia faz? Ela fiscaliza para você, só que com uma diferença. Você tem que usar a tecnologia com responsabilidade. Tem que usar a tecnologia com respeito à população. Você não pode usar a tecnologia para seu proveito próprio, para enriquecimento ilícito. Você tem que fazer com que as pessoas entendam que a tecnologia está sendo usada para que ela se discipline, ou seja, quando você tem um local que você quer que a pessoa ande a 40 por hora, é muito mais interessante você colocar uma lombada eletrônica de 40 km por hora do que você colocar um quebra-mola que pode danificar o seu veículo e pode causar um acidente. É exatamente isso. É você fazer com que a pessoa entenda que naquele local o poder público quer que ele ande daquela forma. E se ele não andar daquela forma, vai haver uma punição. Mas, como volto a frisar, com toda transparência, com toda honestidade, mostrando realmente que tem que ser naqueles pontos e não fazer um festival para que as pessoas andem no verdadeiro Big Brother urbano. Existem críticas sobre o plano diretor de mobilidade que dizem que ele não pensa a longo prazo. Qual a sua visão sobre isso? Eu concordo plenamente. Tanto é que a gente já está trabalhando com a equipe do escritório do Dr. Jaime Lerner lá em Curitiba, que é uma cidade modelo no Brasil e que foi idealizada pelo Dr. Jaime Lerner. Já estamos trabalhando justamente em cima do plano de mobilidade. Primeiro, o plano de mobilidade ele não contempla a zona de expansão da cidade. Ele só vai até os limites da zona de expansão, não avança. Segundo, ele faz um diagnóstico dessa área, mas não dá soluções para essa área. E terceiro, ele pensa no agora.
Tanto é que o modelo de transporte público que tem no plano de mobilidade é esse que existe hoje. Ele não coloca um modelo moderno de transporte público, um modelo que as pessoas realmente andem com conforto e segurança. Então esse plano de mobilidade está totalmente ultrapassado, já nasceu ultrapassado. Sobre o transporte público, uma das principais queixas é sobre a qualidade da frota e dos terminais. Existe algum plano para renovar isso, para haver mais cobrança em relação às empresas? Claro que existe. O transporte público de Aracaju é muito ruim. O transporte público como um todo é muito ruim, salvo raras exceções, raras linhas. O restante é muito ruim, né? Então tudo isso tem que ser mudado. O modelo é errado, o modelo é ruim, o modelo é mal aplicado. Tudo isso tem que ser mudado. O Dr. João, nosso prefeito, ele já tem tudo isso pronto, né? Já existe o projeto, já existe a dinâmica de como será. É só esperar um pouco que vai ser implantado um novo modelo que vai servir a todos com tranquilidade, com respeito, com qualidade no serviço e rapidez. Porque não adianta eu querer investir no transporte público que não vai fazer você pensar, eu vou com o meu carro ou eu vou de ônibus. Não adianta esse modelo. Eu tenho que ter um modelo que você pense só o seguinte: a que hora vai passar o ônibus? Eu posso confiar nesse horário? O ônibus vai passar aqui às 6h45 da manhã. Eu tenho que entrar no trabalho às 7h. Se eu pegar o do 6h45, eu chego a tempo no trabalho. É esse transporte público que a gente quer.